A Guerra Fria, marcada pela tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, foi uma era de confronto ideológico e militar que poderia ter levado o mundo a uma guerra nuclear. Em vários momentos, a destruição mútua parecia iminente, com crises como a dos mísseis de Cuba e a proliferação de armas nucleares em ambos os blocos. Mas e se esse conflito silencioso tivesse se transformado em uma guerra nuclear? Este roteiro explora as possíveis consequências globais de um confronto nuclear, com impactos devastadores sobre a sociedade, a política e a própria sobrevivência humana. A crise dos mísseis de Cuba, em 1962, trouxe o mundo à beira de um conflito nuclear. Se a diplomacia tivesse falhado, um ataque preventivo dos Estados Unidos ou uma retaliação soviética teria desencadeado o uso de armas nucleares. Mísseis soviéticos posicionados em Cuba teriam lançado ataques devastadores contra cidades americanas, enquanto os EUA retaliariam com seu arsenal nuclear. As primeiras horas da guerra teriam destruído milhões de vidas, com cidades como Washington, Nova York e Moscou sendo reduzidas a escombros radioativos. As grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, teriam sido os principais alvos de ataques nucleares. Com os arsenais dos dois países voltados um contra o outro, cidades inteiras teriam sido varridas do mapa em minutos. O impacto das explosões, combinado com a radiação, teria criado zonas de destruição total, onde a vida humana não poderia mais existir. A liderança de ambos os países teria sido eliminada, mergulhando as nações em caos e desordem. O colapso imediato das infraestruturas teria impedido qualquer tipo de resposta organizada. A Europa, dividida entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, também teria sido palco de ataques nucleares massivos. Bases militares, centros industriais e cidades seriam alvos imediatos. A destruição atingiria tanto os países capitalistas quanto os socialistas, destruindo décadas de desenvolvimento e deixando a Europa em ruínas. Países como Alemanha, França e Reino Unido teriam sido atingidos por bombas nucleares, tornando o continente um campo de batalha radioativo. O colapso econômico e social teria levado ao fim de qualquer tipo de aliança, e a Europa teria se transformado em um campo desolado. A guerra nuclear teria gerado um inverno nuclear, resultado da imensa quantidade de poeira e fumaça liberada na atmosfera. O bloqueio da luz solar teria provocado uma queda dramática nas temperaturas globais, resultando em colheitas falhadas e fome em larga escala. A radiação liberada pelos ataques teria contaminado vastas áreas do planeta, impossibilitando a sobrevivência humana em regiões inteiras. Florestas, rios e oceanos teriam sido devastados pela precipitação radioativa, alterando o ecossistema global de maneira irreversível. Com as principais potências mundiais destruídas, o sistema econômico global teria colapsado. A produção industrial cessaria, o comércio internacional seria interrompido e as moedas perderiam seu valor. A economia global, dependente do poderio militar e financeiro dos Estados Unidos e da União Soviética, teria se fragmentado. O caos econômico teria levado à escassez de alimentos, medicamentos e combustíveis, agravando ainda mais a situação das populações sobreviventes. O colapso dos mercados financeiros teria eliminado qualquer forma de investimento ou recuperação econômica. A destruição de capitais e centros de poder político teria deixado um vácuo no controle governamental. Sem líderes, governos locais teriam se desintegrado, e a lei e a ordem teriam desaparecido. Sobreviventes em todo o mundo enfrentariam um cenário de anarquia, onde a luta pela sobrevivência se tornaria prioridade. Em várias regiões, milícias e grupos paramilitares assumiriam o controle, impondo a lei da força. A ideia de nações organizadas teria desaparecido, substituída por territórios fragmentados e caóticos. Em um mundo pós-guerra nuclear, a sociedade teria entrado em colapso. As poucas cidades que não teriam sido destruídas estariam à beira do caos, com saques e violência generalizada. A sobrevivência dependeria de recursos escassos, como água potável e alimentos, levando a conflitos entre comunidades e grupos organizados.
A estrutura social, baseada em trabalho, educação e cultura, teria sido desmantelada, sendo substituída por uma luta diária para encontrar abrigo e evitar a radiação. Antes da guerra, o mundo estava dividido entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, alianças militares que dominavam o cenário internacional. Com a guerra nuclear, essas alianças teriam se desintegrado. Cada país teria lutado por si mesmo, tentando proteger suas fronteiras e suas populações. A diplomacia teria sido substituída pela força bruta, e a cooperação internacional teria desaparecido. O conceito de uma ordem mundial baseada em alianças teria sido destruído, levando a uma era de isolamento e desconfiança global. A corrida espacial, que simbolizava a competição entre os Estados Unidos e a União Soviética, teria sido interrompida. A infraestrutura necessária para continuar as explorações espaciais teria sido destruída, e os cientistas e engenheiros responsáveis teriam sido mortos ou deslocados. O avanço da tecnologia espacial teria estagnado, e a exploração do espaço teria sido abandonada em um mundo focado na sobrevivência imediata. O sonho de alcançar a Lua e explorar o cosmos teria se tornado uma memória distante, ofuscada pela destruição na Terra. Após a destruição das grandes potências, os conflitos locais e regionais teriam se intensificado. Países que não foram diretamente atingidos pelos ataques nucleares teriam tentado expandir seu território ou dominar regiões vizinhas. A África, a Ásia e a América Latina, antes alvos de influência das superpotências, teriam se tornado palcos de guerras civis e conflitos territoriais. Sem a interferência das potências globais, esses conflitos teriam escalado rapidamente, transformando o planeta em um campo de batalha contínuo. A cultura e a ciência, que prosperaram durante a Guerra Fria, teriam sofrido uma destruição total em um cenário de guerra nuclear. Bibliotecas, museus e centros de pesquisa teriam sido destruídos. O conhecimento científico acumulado ao longo dos séculos teria sido perdido ou abandonado. A cultura global, que floresceu com a música, o cinema e a literatura, teria desaparecido em meio ao caos. Os sobreviventes teriam voltado a um estado de existência primitiva, onde a luta pela sobrevivência teria substituído a busca pelo conhecimento e pela expressão artística. No rescaldo da guerra nuclear, o mundo teria entrado em uma nova ordem global, baseada na destruição e no isolamento. As nações sobreviventes, fragmentadas e sem liderança, teriam se reorganizado em pequenos territórios autossuficientes. O conceito de uma civilização globalizada e interconectada teria desaparecido, e o mundo teria retrocedido a uma era de desconfiança e conflito. A recuperação seria lenta e incerta, com a possibilidade de uma civilização moderna se reerguendo sendo incerta. A Guerra Fria trouxe o mundo à beira de um conflito nuclear várias vezes, mas a diplomacia e a dissuasão evitaram o pior cenário. Se a Guerra Fria tivesse se transformado em uma guerra nuclear, as consequências teriam sido devastadoras, resultando no colapso da civilização como a conhecemos. O impacto sobre a sociedade, a política e o meio ambiente teria sido irreversível, deixando um legado de destruição que ressoaria por séculos. O mundo moderno teria sido substituído por um planeta devastado e fragmentado, onde a sobrevivência seria a única preocupação. Até a próxima!